Olá, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus dominical. Estamos celebrando o quarto domingo do tempo da Quaresma, o chamado Domingo Letare, o Domingo da Alegria. A antífona de entrada desta Santa Missa nos convida a alegrarmos-nos pela proximidade da salvação. Minha saudação aos queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização. Vamos meditar a Santa Palavra de Deus que nos convida a experimentar a bondade e a misericórdia de Deus neste domingo. Se você está passando por esse canal pela primeira vez, faça a sua inscrição, deixe o seu comentário, compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus de uma forma mais aprofundada. Começando pelo Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é um texto muito conhecido, Lucas, capítulo 15, a chamada parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é uma parábola dividida em 3 partes. Na primeira parte, um homem perde uma de suas 100 ovelhas. Na segunda parte, uma mulher perde uma das 10 moedas. E na terceira parte, que é o Evangelho de hoje, um pai perde os seus 2 filhos. Perde um filho longe de casa, da mesma forma como a ovelha longe do rebanho, e um filho perdido dentro de casa, da mesma forma como a moeda perdida dentro de casa. Por que Jesus conta esta parábola? Justamente para rebater a crítica que os fariseus e mestres da lei faziam a Jesus, pelo fato de Jesus conviver com publicanos e pecadores. A parábola quer nos ensinar, portanto, como que Deus trata o pecador, né? O simbolizado pelo pai que acolhe o filho mais novo sem juízo, que perdeu absolutamente tudo, que divide novamente a herança com ele e o acolhe novamente como filho e faz uma grande festa lhe concedendo perdão. Já o filho mais velho simboliza justamente os mestres da lei fariseus que não acolhem os pecadores. Simbolizam todas aquelas pessoas religiosas que muitas vezes acham que por preceitos religiosos eles podem comprar o céu, barganhar a salvação. É interessante que no texto o filho mais velho diz assim: olha, tantos anos que eu te sirvo, que eu trabalho para ti, tu nunca me deste nada. O verbo servir ou trabalhar no contexto bíblico é o verbo da prática religiosa, né? Ou seja, Israel é o servo de Deus, né? Então são todos aqueles que ainda hoje, né, por meio de inúmeros preceitos religiosos, acham que pelo fato de cumprirem os preceitos religiosos, eles vão herdar a salvação. No fundo, é uma relação não de se sentirem filhos de Deus, mas são empregados de Deus. E é interessante que eles não consideram o pecador o seu irmão, né? O filho mais velho diz assim: esse teu filho fez tudo de errado. E o pai corrige: esse teu irmão, né? Então é interessante que hoje na igreja está voltando muitos grupos com essa mentalidade farisaica de não considerar os pecadores, de não considerar as pessoas que pensam de modo diferente, seus irmãos e irmãs, né? Então é muito interessante, é uma parábola preciosíssima que mostra como é o coração de Deus. Para o pecador que está perdido, longe de Deus, longe da comunidade, o Papai do Céu acolhe com amor. Mas para o pecador que está dentro da igreja, dentro da comunidade, o Papai do Céu deseja a conversão dele para que ele possa aprender a ter o coração do Papai do Céu. Ou seja, de também acolher aquele que errou, aquele que se afastou, porque ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão.
Então é um texto fabuloso, um texto absolutamente belíssimo. Já na primeira leitura, nós temos lá no livro de Josué capítulo 5, o povo de Deus entrou na terra prometida. Então, se você quiser ler as passagens paralelas em relação à primeira leitura, aqui estão as passagens para você conferir na Bíblia. Já havia deixado aqui as passagens do Evangelho, né? Então o povo entrou na terra prometida e o maná deixou de cair e eles comeram os frutos da terra. Então é muito interessante, né? Porque o maná foi este alimento que Deus propiciou para o povo enquanto o povo estava fazendo a travessia do deserto. Então, enquanto o povo fez a travessia do deserto até chegar na terra prometida, quem era responsável por alimentar o povo era o próprio Deus, e o povo tinha que confiar nesta divina providência. Uma vez que o povo entrou na terra, então agora é o povo que tem que trabalhar e fazer a terra produzir o seu alimento. Então, uma coisa muito interessante isso, um detalhe muito interessante. É a mesma imagem que a gente entende a nossa travessia para o céu. Enquanto nós estamos no deserto da nossa história, Deus está nos alimentando com o pão descido do céu, que é a pessoa de Jesus Cristo. Alimentamo-nos de Jesus pela palavra, pela comunhão fraterna, pelo sacramento da Eucaristia. Mas uma vez que nós passarmos para a terra prometida do céu, não haverá mais com que se alimentar, porque já estaremos plenamente saciados com a visão gloriosa de Deus e com a comunhão perfeita com todas as criaturas plenamente redimidas na eternidade. Então é um detalhe muito interessante. Aqui também nos ensina uma regra a respeito da pastoral, né? Ou seja, muitas vezes da nossa pastoral social, que muitas vezes cai na tentação do assistencialismo. O assistencialismo é um paliativo, segundo a doutrina social da Igreja. A verdadeira forma de ajudar os pobres e miseráveis é fazer com que eles possam sair da condição da miséria através de um trabalho digno, produzindo a própria subsistência, a própria vivência por meio de um trabalho digno. Então, dar de comer e dar de beber é algo que deve ser momentâneo. O ideal é que a sociedade, por meio dos poderes públicos, possam produzir trabalho para todos, a fim de que todos possam, com dignidade e salário justo, adquirirem o próprio sustento por meio do próprio trabalho. Então aqui também se tira uma lição muito interessante a respeito da doutrina social da Igreja. Depois, a segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e aqui estão as passagens paralelas para que você possa conferir na sua Bíblia, ler e meditar. Então, Paulo vai insistir que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Né? Então, e nesse texto tem uma expressão muito forte, né? Que aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. Vamos entender isso aqui. Então, em primeiro lugar, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. No texto grego se diz uma nova criação. Significa que em Cristo, todo aquele que é batizado, nele já se dá a nova criação do universo. Ou seja, porque Cristo veio, por meio do mistério da redenção, realizar uma nova criação. Recorde-se que lá nos profetas, os profetas anunciavam que Deus haveria de fazer um novo céu, uma nova terra, uma nova criação, porque a primeira criação foi arrasada, destruída, enfeiada por culpa do pecado. Então, Cristo veio para iniciar o processo da nova criação, e quem é batizado já é uma nova criação no texto grego. Ou seja, ele já é uma nova criação, ele já pertence ao novo céu e à nova terra. E deveria viver
nesta condição de ser uma nova criação, liberta do pecado. Ok? Isso se deu porque Deus nos reconciliou em Cristo. Então perceba que o verbo está no passado. Deus nos perdoou tudo em Cristo, portanto, deixamos-nos reconciliar com Deus. Deus já está em paz com a humanidade, então que a humanidade possa querer estar em paz com Deus. Por isso a insistência de Paulo, versículo 20, deixai-vos reconciliar com Deus, porque Deus já fez as pazes conosco. Nós é que precisamos fazer as pazes com Deus, ok? E o versículo 21, essa frase difícil de entender. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós. Que coisa! Jesus, o Filho de Deus, puro e santo, experimentou na sua vida, na sua pele, sobretudo no momento da paixão, aquilo que seria a sentença do pecador. Se ele, sendo Filho de Deus, nunca perdeu a comunhão com Deus, no momento da morte, ele faz a experiência do que é o pecado. Explico. Ele faz a experiência que todo pecador faz de sentir-se abandonado por Deus, a ausência de Deus na sua vida. Meu Deus, por que o abandonaste? Então, o castigo que recaía sobre o pecador recaiu sobre Cristo para que o pecador jamais se sinta abandonado por Deus, daquele momento em diante. O salário do pecador era a morte eterna. Cristo morre voluntariamente para destruir a morte do pecador e fazê-lo viver para sempre no céu. Então é um mistério muito lindo, né? Aquilo que caberia a nós, enquanto justiça divina, pelo fato de sermos rebeldes contra Deus, Cristo carregou sobre si essa sina, carregou sobre si essa sentença para nos libertar, para poder nos redimir. Então demos graças a Deus por esse mistério bonito, belíssimo, que nós somos convidados a celebrar neste 4º domingo do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, a você, querido rádio ouvinte e internauta que nos acompanha. Nós estamos organizando uma peregrinação para a Terra Santa do dia 2 ao dia 12 de novembro deste ano. Interessados em maiores informações sobre esta peregrinação, por favor, procurem a Kelly Melo pelo telefone 035 9845 6167. Terei a alegria de ser o diretor espiritual desta peregrinação. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.